Olá, pessoal, boa tarde para vocês. Bem-vindos de volta depois de uma semana de descanso. Então, vamos fazer a revisão de conteúdos estudados em nossas aulas, para assim que podemos relembrar e também nos prepararmos para a nossa avaliação parcial. Estudamos então poema, figura de linguagem e poema visual. Então, vamos resumir cada um deles. O poema vai ser uma obra literária em verso que vai pertencer ao gênero da poesia. Mas vamos tentar lembrar também da estrutura de um poema, os elementos que vão compor um poema, que vão ser o verso, a métrica, a estrofe, a rima, como também o ritmo, tá certo? Lembrando que a rima pode ou também não pode ser que tenha dentro de um poema. Fica a critério de cada poeta. Já outro gênero pertencente à poesia, que vai ser o poema visual. O poema visual vai ser uma expressão poética, informal, que vai valorizar os efeitos visuais, ou seja, sua estrutura vai ser em forma de imagens. Essas imagens completam o sentido do poema, dando maior expressividade e podendo combinar-se com outras linguagens artísticas, como é o exemplo que vamos ver. Mas lembrem-se bem, o poema visual, ele tem que se complementar com aquilo que ele está falando. Outras linguagens artísticas, por exemplo, podemos pensar a música, como é esse exemplo aqui. Boa música. É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Então, é um poema visual relacionado à música. Então, como sabemos que esse poema é visual? Pela sua estrutura, pelas suas palavras que irão formar uma imagem, vai ter todo esse apelo visual. Mas o poema visual, ele tem que vir completando o sentido daquilo que ele está falando. Como é no caso desse poema, que fala sobre a música, aqui é uma nota musical. Como também poderia o autor ter escolhido formar um piano com as palavras, ou um violão, ou um sax, ou qualquer outro instrumento musical, algo que remetesse à música. Já nesse outro poema, podemos perceber que sua estrutura é diferente. É aquele poema mais tradicional, podemos assim dizer, que vai ter três estrofes e três versos. Não cobre amor, que amor não é cobre, é ouro. Não peça amor, que amor não é peça, é todo. Mas chama, chama amor, que é amor, que é chama, é fogo. Ok, pessoal? Então, essa é uma das principais diferenças entre o poema tradicional e o poema visual. Outro assunto bastante falado foi sobre as figuras de linguagem. Então, assim, podemos pensar que as figuras de linguagem elas vão ser como se fossem estratégias que o falante ou o escritor vai poder aplicar no seu texto ou na sua fala para conseguir um determinado efeito de sentido para a interpretação do ouvinte. Não ser simplesmente aquele sentido literal nas palavras. Então, das figuras de linguagens estudadas foi o eufemismo, que é uma figura de linguagem que emprega termos mais agradáveis, suavizados em uma expressão. Por exemplo, ele partiu desta para uma melhor. Ou seja, quer dizer que aquela pessoa morreu, só que de uma forma mais suavizada. Também tem a hipérbole. A hipérbole trata-se de uma figura de linguagem empregada nos textos literários e na linguagem corrente para expressar
algo de maneira mais exagerada ou intensificada. Então, se o eufemismo veio para suavizar, a hipérbole ela veio para exagerar. Como, por exemplo, já te liguei 1 milhão de vezes, sendo que você realmente, literalmente, não ligou 1 milhão de vezes. Você ligou várias vezes para aquela pessoa. Ironia. Ação de dizer o oposto do que se quer expressar. Como, por exemplo, ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. Ou seja, daí eu estou dizendo que ele correu. Não foi tão rápido realmente que ele correu devagar, de uma forma lenta, visto que a tartaruga é um animal que se locomove bem devagar. Também vimos a antítese. A antítese vai ser uma figura de linguagem que consiste na exposição de ideias opostas, ideias contrárias. Ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos, como por exemplo, faça chuva ou faça sol. Amanhã eu irei para a escola. Então tem essa questão de dois elementos opostos: chuva e sol. Comparação. Ela é determinada por meio da relação de similaridade, ou seja, de comparação de dois termos ou ideias num enunciado, numa frase, por exemplo, numa fala, geralmente é acompanhada de elementos comparativos, conectivos, com, como, tal, qual, tal como, assim, tão, quanto, parece, etc. Então, temos a comparação e também temos a metáfora. A metáfora eu esqueci de escrever aqui, mas a metáfora vai ser a representação de palavras de significado diferente, como se fosse algo comparativo. Mas o que vai diferenciar vai ser essa questão desses conectivos. Enquanto a metáfora, digamos assim, ela vai afirmar, a comparação, ela vai se usar desses conectivos, com, como, tal, como é o exemplo daquela tirinha que a gente viu antigamente. Meu amor é como uma caravana de rosas, vagando num deserto inefável de paixão. Ou seja, ele vai estar afirmando que o amor dele é uma caravana de rosas. Isso seria uma metáfora. Já a comparação diria assim: meu amor é como uma caravana de rosas. Ou seja, daí, com esse conectivo, ele estaria fazendo uma comparação. Meu amor não é uma caravana de rosas. Não é uma. Ou seja, não vai ser uma metáfora, e sim uma comparação. Então, a diferença é essa. Enquanto a metáfora ela vai afirmar, a comparação, como o próprio nome já diz, vai comparar. Vai dar essa ideia de uma coisa igual à outra. Então, assim, pessoal, obrigada pela participação. Em caso de dúvidas, entrem em contato comigo se tiverem dúvidas, comentários, tá bom? Então, assim, lembrem-se do horário de entrega da nossa atividade, que para o oitavo ano A é de 13 às 15 horas e para o oitavo ano B de 15 às 17 horas. Beijão para todos e até a próxima aula.